A paz seja com todos. Aqui quem fala é a missionária Regina Grilenzoni. Hoje nós temos mais uma mensagem da parte de Deus que se chama Se Acheguem Mais a Deus. Em Tiago 4:8, a palavra de Deus diz o seguinte: Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É preciso nós buscarmos o mundo espiritual, viver na dimensão espiritual aqui na Terra. Porque Deus, Ele é espírito. Então eu preciso buscar viver das coisas espirituais, eu preciso buscar as coisas lá do alto, as coisas do céu, para que eu possa ter força aqui na terra. Eu não posso sentir o Espírito Santo de Deus se eu ficar apenas focado nas coisas da terra. Então, eu preciso buscar as coisas do alto, as coisas do céu. Eu preciso compreender, eu preciso estudar a palavra, eu preciso sentir a presença de Deus. Porque nós estamos sendo preparados para um futuro próximo. Jesus logo estará vindo buscar a igreja e nós temos que estar preparados para viver no espiritual, para viver as coisas espirituais, para nós podermos ter já, desde já, comunhão com Deus, com o Espírito Santo, sentir a presença de Deus aqui na terra, sentir o reino de Deus aqui na terra. Para sentir Deus, eu preciso me santificar. Eu preciso dizer não ao pecado, pedir perdão, não cometer mais os mesmos erros. Eu preciso me esforçar, fazer as coisas corretas, as coisas que agradam a Deus, decidir fazer as coisas certas, fazer para ser purificado por Deus. Porque Deus, Ele é santo, então Ele não admite pecado e Deus não ouve pecadores. Então é necessário que eu precise buscar mais a presença de Deus, que eu precise me santificar mais, que eu preciso dizer não ao pecado, para que eu possa sentir a presença de Deus, para que eu possa cada dia mais me santificar. Eu preciso reconhecer que sem Jesus eu não consigo seguir e que sozinho eu não tenho forças, eu não consigo vencer esse mundo, eu não consigo vencer as tentações do mundo, eu não consigo passar por essas coisas difíceis que o mundo tem apresentado, eu não consigo vencer as aflições desse mundo, eu não consigo vencer as provas se eu não buscar as coisas espirituais, se eu não me apegar a Jesus, se eu não buscar forças em Jesus. E quando eu reconheço isso, que eu preciso de Deus, Deus começa a mudar tudo na minha vida. E Deus começa a me exaltar aqui na terra, e Deus começa a modificar a minha história, Deus começa a mudar as coisas ao meu lado, porque eu preciso reconhecer que eu preciso buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, porque sem Jesus eu não consigo. Sem Jesus, o ser humano não tem forças para suportar tudo que ainda está por vir. Em 2 Crônicas 16:9, diz assim a palavra: Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, nós vivemos, a nossa realidade é de dias muito difíceis, de dias maus, coisas horríveis que você nunca ouviu falar e agora você tem visto diariamente. Todos os dias nós ouvimos coisas ruins. Se você for observar, todas as notícias é mais coisas ruins do que coisa boa. Então, nós sabemos que os dias não são bons e que daqui para frente cada dia vai piorar. Está na Bíblia, será os últimos dias. Logo Jesus estará vindo buscar a igreja, porque os dias são maus e cada dia vai piorar. Se nós não nos achegarmos a Deus agora, nesse momento, a hora que eu estou ouvindo a palavra, a hora que eu estou sentindo esse toque do Espírito Santo, essa direção de Deus, nós não teremos força para o que ainda virá, porque sabemos que coisas ruins ainda acontecerão, coisas piores acontecerão. E se eu não me virar, se eu não voltar para Deus agora, se eu não buscar as coisas do alto, se eu não buscar a força em Deus, eu não vou ter forças para suportar, para aguentar o que ainda virá.
Deus quer nos ajudar sempre e Ele se importa conosco enquanto estamos aqui na terra, mas eu preciso buscar a Deus, eu preciso querer a Deus, eu preciso decidir buscar a Deus, eu preciso decidir viver as coisas do alto, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso buscar a presença do Espírito Santo. Para que eu possa ter forças aqui na terra, eu preciso viver na dimensão espiritual aqui na terra, fazer parte do reino de Deus aqui na terra, como filho, e não como pessoa que fica apenas esperando as coisas acontecerem para depois se decidir o que vai fazer. Então eu necessito buscar o reino de Deus, eu necessito buscar as coisas de Deus, eu necessito buscar o mundo espiritual, a dimensão espiritual, para que eu possa ter força e suportar todas as coisas materiais, as coisas difíceis, as coisas que vêm contra as nossas vidas. Em Romanos 8,17, diz assim a palavra de Deus: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós precisamos entender que tudo que nós sofremos não é nada comparado ao que Cristo já sofreu por nós. E toda a nossa luta aqui na terra tem que ser junto com Ele. Não pense que você vai vencer sozinho, não pense que você vai vencer com as forças dos seus braços, não pense que você vai vencer com a sua posição ou com o seu dinheiro, não pense. Você precisa entender que sem Jesus, sem a força do Espírito Santo, você não consegue. E todas as suas lutas, seja ela qual for, financeira, material, saúde, familiar, libertação, seja o que for, você só pode vencer se você estiver junto com Cristo, se você estiver junto com Jesus. Sem Ele não tem condições. Sabendo que Ele venceu e nós somos herdeiros, também venceremos as nossas batalhas aqui na terra, sendo honrados por Deus no tempo dele. Então, se eu tenho certeza, se eu sei que com Jesus eu sou mais que vencedor, eu só tenho que confiar e seguir apegada a Ele, sabendo que no tempo de Deus, na hora de Deus, o Senhor vai cuidar de mim e vai me honrar aqui na terra. E depois nós também seremos glorificados com Cristo no céu. Mas hoje eu preciso entender que eu preciso me achegar mais a Deus, você precisa entender que não há outra saída, não há outra força a não ser ao mundo espiritual, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo no seu coração, no seu ser. A força vem dele. A fé, a esperança vem dele para nós vencermos todas as nossas batalhas, todas as nossas lutas, todas as dificuldades que nós temos que passar. E nós sabemos que o mundo daqui para frente vai ser cada vez pior, é mais doenças, é mais enfermidades, é mais tragédias que nós temos visto acontecer no mundo, pessoas desumanas, pessoas maldosas fazendo mal ao próximo, fazendo mal a todos os que estão na sua frente, no seu caminho. Então a gente sabe que daqui para frente cada vez mais vai piorar essa situação, essas coisas. Então eu preciso me achegar a Deus, eu preciso buscar mais, você precisa buscar mais a Deus, você precisa se entregar a esse Deus, você precisa reconhecer que sem Jesus não dá. Jesus é o único caminho, é a única força que nós precisamos para seguir. Jesus é a nossa força nessa realidade nos dias de hoje. Jesus é o nosso socorro bem presente. Sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue suportar todas as coisas ruins que têm acontecido e muito mais ainda o que virá. Sem a ajuda de Deus, porque enquanto nós estivermos unidos a Deus, com Jesus no nosso barco, nós teremos forças, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá livramento, Deus nos dá vitória, Deus faz milagre em nossas vidas, para que a gente possa suportar esses últimos tempos aqui na terra. Então, eu quero que você, hoje, meu querido,
Entenda que você precisa buscar ao Senhor, que você precisa buscar mais as coisas do céu, que você precisa buscar mais esse mundo espiritual, essa dimensão espiritual de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que todas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. E você tem que escolher qual é o lado que você quer. Existe o lado espiritual santo, que é de Deus, e existe o lado espiritual do mal, que é do diabo. Eu acredito que você seja sensato e escolha o lado de Deus, escolha o lado de Jesus, caminhar com Jesus, pedir mais a presença de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo, buscar as coisas lá do alto. Ainda hoje, na terra, estamos aqui vivendo, mas precisamos ainda hoje buscar as coisas lá do alto, as coisas do céu, as coisas espirituais, para que nós possamos ter força no nosso corpo, no nosso físico, força para vencer todo o pecado e vencer todas as guerras que ainda virão, todas as batalhas que ainda virão e todas as coisas ruins que ainda irão acontecer no mundo. Porque isso tudo está na palavra de Deus, isso tudo está na Bíblia, e eu preciso ter consciência disso. Então, hoje, em nome de Jesus, a oração que nós vamos fazer agora é pedindo a Deus que Deus nos fortaleça, que Deus cada vez mais se achegue a nós, porque Ele diz na palavra dele: se acheguem perto de Deus e Ele se achegará a nós, a vocês. Então, limpe as suas mãos, vocês que são pecadores, peça perdão. Vocês que são indecisos, decida que lado você quer seguir, a quem você quer servir, a que mundo espiritual você quer servir. Purifique os seus corações, se humilhe, peça perdão a Deus, reconheça os seus erros, os seus pecados e confie no Senhor. No tempo dele, na hora dele, ele nos exaltará, aqui na terra ainda, até a vinda de Cristo Jesus. Então se prepare, queridos, busque o Senhor enquanto se pode achar. Em nome do Senhor Jesus, confie nessa palavra, que o nosso Deus poderoso, maravilhoso, santo, possa nos fortalecer, que o nosso Deus se apresente a nós cada vez mais, que o nosso Deus se achegue a nós, porque nós temos que se achegar a Deus. E Ele, em nome do Senhor Jesus, se agrada quando eu busco a presença de Deus, quando eu o busco aqui na terra. Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro, eu peço todos os dias, todas as noites, que cada vez mais pessoas possam buscar a presença de Deus, pessoas possam se achegar cada vez mais a Deus, porque essa é a nossa força nos dias de hoje. É isso que eu peço, é isso que eu sempre oro, pedindo a Deus misericórdia, compaixão da humanidade, compaixão de todos aqueles que buscam a sua face, misericórdia e compaixão de todos aqueles que buscam a face de Deus. É isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz.